motivos pelos quais eu não quis fazer uma residência depois de ter concluído o curso de medicina veterinária. Me formei na Universidade Federal da Bahia e existem dois apelos muito fortes quando você sai de uma faculdade pública, seja federal, seja estadual. A primeira é você ir para pesquisa ou ir para o serviço público, e eu acho que tá tudo bem, é um caminho conhecido pelos professores que estão ali, pelos orientadores, foram o que eles fizeram, que deu certo para eles, e é o caminho que eles têm como apresentar pra gente. E o segundo caminho é o caminho da residência. Mas nem sempre ela é uma escolha viável para a sua realidade. E tem muita gente que sofre com isso. Eu nunca sofri com isso e eu vou te dizer por quê. A primeira coisa, gente, que me afastava da ideia de fazer uma residência era, primeiro, a carga horária. Sim, a carga horária, ela é extremamente extensa. Quando eu me formei, eu já tinha uma vida mais ou menos estruturada, porque eu trabalho muito desde os meus 12 anos de idade. Então, quando eu me formei, eu já tinha, assim, uma vida profissional relativamente extensa e eu não sentia que eu tinha pique pra aguentar 60 horas semanais. E como eu já tinha minha vida assim mais ou menos arrumadinha, eu não tinha também possibilidade de simplesmente largar tudo e fazer residência em uma outra cidade, um outro estado que tivesse um programa com uma carga horária mais distribuída, né? Por exemplo, trabalhar no final de semana para não trabalhar 60 horas de segunda a sexta-feira. A segunda coisa é que eu acho o pagamento baixo em detrimento da quantidade de horas que você trabalha. Então, eu não considerava algo que eu quisesse pra mim, ainda que me trouxesse certa segurança dentro do meu primeiro ano de formada. Terceira coisa, eu acho que quando você faz residência, e aqui eu não tô falando isso pra desmotivar ninguém, tá? Mas quando você faz residência, você fica um pouco isolado do mercado. Então, por exemplo, eu fiz parte do meu estágio supervisionado no Hospital Escola da Universidade Federal da Bahia. E eu via os meus colegas que eram residentes, a gente basicamente acompanha a rotina deles, muito competentes, muito antenados, mas um pouco deslocado da forma como as coisas aconteciam no mundo real. Então, eu lembro de algo que eu nunca vou me esquecer, que foi uma colega falando assim: nossa, eu não sei como eu vou fazer depois que eu sair daqui, porque aqui a gente só pede tal exame para diagnosticar tal doença. Sendo que, na realidade, esse exame, ele é muito difícil de ser conseguido, na maioria das vezes, né? O tutor aceitar pagar, porque ele é um exame muito mais caro para detecção do diagnóstico daquela doença. Então, acho que, apesar de você conseguir oportunidades, um network interessante dentro da residência, você também fica um pouco isolado sobre a forma como o mercado funciona. Essas questões são necessariamente negativas? Não. São as minhas razões para ter escolhido não fazer a residência. E por que eu tô falando isso aqui? Porque outro dia eu vi no grupo um comentário mais ou menos nesse sentido, né? Que se você não fizesse residência, você não era considerado um médico. Mas a residência, gente, ela é um programa, pelo menos para o médico veterinário, né? Ela é um programa que, se você não se apropria, você não se dedica, você vai ter muita prática, mas ainda assim você pode sair dali um médico veterinário medíocre. Não é para ter passado por uma residência que dita se você